O Vanderlei Luxemburgo, ele citou o exemplo do Klopp no Liverpool para criticar as demissões recentes no Brasil de treinadores e essa pressão por resultados. Ele está certo, mas ele também está errado. Porque existe uma confusão que se faz e que, dependendo de onde ela parta, ela pode ser algo intencional, pode ser um mecanismo de defesa dos treinadores, de alguns, entre a pressão por títulos num primeiro ano, numa primeira competição, e a pressão por desempenho. Esse é o X da questão, a pegadinha tá aí. Porque, vamos lá, o Klopp, ele chega pedindo, olha, 4 anos, hein? 4 anos, pra gente chegar lá, conseguir um título expressivo e tal. Foi justamente o tempo que ele levou para ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Mas é evidente que, já de cara, o Klopp consegue gerar um impacto imediato. No nível de atuações, no nível de jogo, no nível coletivo, potencializando individualidades e levando, na primeira temporada dele, o time à final da Europa League, perdendo para o Sevilla, eliminando o Manchester United no meio do caminho, sendo vice-campeão inglês na temporada seguinte e jogando um bom futebol. Então é evidente que ali algo estava sendo trilhado, um caminho vencedor estava sendo trilhado, e você via claramente este caminho ser alcançado, esse caminho ser percorrido. Você precisa, no seu primeiro momento, na sua primeira temporada, isso imaginando um trabalho de longo prazo. Porque aqui no Brasil, realmente, aí nesse ponto o Luxemburgo está certo, pensar em longo prazo é muito difícil. Mas se pensou no Klopp. E você precisa mostrar, nesse início de trabalho, que você tem uma direção, e essa direção está correta, e que essa direção, ela pode te trazer bons frutos. Você precisa jogar bem, você precisa fazer o seu time jogar bem. Evidentemente que jogando bem você aumenta as suas chances de ser campeão. Evidentemente que você pode ser campeão jogando mal. Porém, é muito difícil você sustentar uma sequência positiva durante muito tempo. Você pode ganhar uma competição jogando mal, ganhar várias competições jogando mal. É praticamente impossível. Existem vários exemplos no futebol que provam isso. E aí, o ponto que se destaca aqui do trabalho do Vanderlei Luxemburgo é: ele tem nas mãos um dos principais elencos do futebol brasileiro, assim como o Klopp sempre teve nas mãos um dos principais elencos do futebol inglês, o Liverpool. Só que com o Klopp o trabalho sempre andou de alguma maneira, mesmo com os títulos não vindo de cara. Com o Luxemburgo, teve título esse ano, teve título paulista, mas o trabalho andou alguma coisa? Pega os jogos recentes, se você pegar aqui a escalação do Palmeiras, olha o que o Palmeiras tinha no banco no jogo de domingo passado contra o Flamengo, com o Flamengo depenado lá, com meninos, com os casos de Covid. O Palmeiras tinha no banco de reservas, opções: Bruno Henrique, Vitor Hugo, Rony, que está sendo contestado, é verdade, mas foi um cara que fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Gustavo Scarpa, Ramires, que tem a questão física, claro, o William, o Wesley, garoto que tem entrado bem. Esse era o banco do Palmeiras, isso sem falar do time titular. E claro que com esse elenco, com esse investimento, dá para fazer muito mais do que o Palmeiras fez contra o Flamengo, do que o Palmeiras fez contra o Internacional em casa. Eu tô pegando jogos em casa, tá? Do que o Palmeiras fez com o Internacional em casa, o Internacional que naquele jogo optou por tirar vários titulares do time. Dá para fazer muito mais do que o Palmeiras fez contra o Goiás no início do campeonato. Goiás depenado como estava o Flamengo no jogo de domingo. Você não vê o Palmeiras com criatividade, com jogadas ensaiadas. Você não vê um Palmeiras com movimentos articulados. Você não vê o Palmeiras se impor diante dos seus adversários. O Flamengo tinha uma zaga de garotos totalmente nova, desentrosada e tal. E o Palmeiras que tinha em campo Luiz Adriano, Lucas Lima, Zé Rafael, Patrick de Paula que fez o gol. Esse Palmeiras em nenhum momento ele foi dominante. Esse Palmeiras em nenhum momento contra o Flamengo ele chegou e falou: eu sou o Palmeiras, eu sou o favorito ao título, eu tô com o time completo, vocês estão depenados, eu vou ganhar o jogo em casa. Como o Palmeiras não fez isso com nenhum adversário nesse Campeonato Brasileiro. Como esse Palmeiras contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ganhou lá no final, fazendo um dos piores jogos que a gente já viu na história do Campeonato Brasileiro, com todo respeito. Eu não me lembro dos últimos anos algo tão horrendo como Atlético Paranaense e Palmeiras. Você olha o time do Palmeiras, você senta para assistir a um jogo do Palmeiras e sai geralmente decepcionado. Você fala: meu Deus, como pode este elenco nas mãos do Luxemburgo não rodar?
Então eu acho que o Luxemburgo ele está certo ao criticar, por exemplo, demissões como a do Thiago Largue, com 6 jogos. É uma loucura. E com os bastidores que a gente tem descoberto aí, sobre queixas que o Thiago Largue fez aos problemas internos e que teriam o derrubado. Então o cara aponta o dedo, né? Mostra a ferida, mostra onde está o problema. Não, então o problema é você, que está dando luz ao real problema. Então sai. Isso é um absurdo. Nesse ponto o Luxemburgo está correto. Porém, deixar de tratar da questão do desempenho, aí acho que é algo muito cômodo. Aí acho que é uma linha de proteção do Vanderlei Luxemburgo. Aqui se cobra demais título imediato, título em curto prazo. Tá errado. É muito difícil você conseguir fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Aquilo é exceção. Aquilo é uma conjunção, uma junção de fatores, todos dando certo, todos acontecendo ao mesmo tempo. Não é a regra. Agora, não pode ser a regra também, com o argumento, com a desculpa da primeira temporada, jogar tão abaixo do que cada jogador pode oferecer como esse Palmeiras joga. O mérito do treinador, os méritos principais dos treinadores, além das conquistas de títulos, são montar equipes competitivas que tenham um funcionamento coletivo adequado e que potencializem as individualidades. E é exatamente o oposto que a gente tem visto no Palmeiras. É um time que joga muito abaixo do que pode jogar. E aí, me desculpe o Vanderlei Luxemburgo, tá faltando um trabalho de qualidade. Ele pode fazer ainda? Claro, é um treinador vencedor. É um treinador com história, que sabe muito de futebol. Mas hoje não está adiantando sustentar o seu discurso com as comparações externas. É preciso consertar os problemas internos. E eles são muitos. E só vão ser consertados com trabalho.